eu vi, depois, eu escrevi um texto também sobre isso, sobre o Vinícius Júnior, sobre essas situações especificamente. Cara, é assim, quando um jogador está na seleção brasileira, ele vai dar uma entrevista coletiva e ele chora e coloca para fora o que ele falou, não aguento mais, tem horas que eu não tenho vontade de jogar, é porque está desesperador, é porque a saúde mental dele está sendo afetada. Né? O Vinícius Júnior não está sofrendo simplesmente ataques pessoais ou racistas. Ele está sofrendo um ataque na questão psicológica dele. Né? Ficou muito claro que ele está abalado. Ficou muito claro que a saúde mental dele está abalada. Eu acredito que ele esteja tendo acompanhamento psicológico, fazendo alguma terapia com um psicólogo, uma psicóloga. Se não estiver, essa entrevista dá toda a certeza do que ele precisa fazer. Ele precisa ter um acompanhamento psicológico. Ele precisa ter um apoio de um profissional da saúde mental. Isso é imprescindível para ele suportar essa pressão, esses ataques que ele tá sofrendo na Espanha. Vou repetir, é muito mais grave do que parece. Porque não é simplesmente ataques racistas, como acontece na Espanha, aqui na Argentina, todos os jogos. Lá não. Lá são ataques racistas direcionados ao Vinícius Júnior. É contra o Vinícius Júnior. É uma questão pessoal, que você pode pegar os outros jogadores, os outros jogos, as outras equipes, que também têm jogadores negros, não tem esse ataque covarde, esse ataque perverso, né? Esse ataque macabro, pesado, insistente, persistente, sem dar uma trégua para o Vinícius Júnior. Para os outros jogadores não acontece isso, para o Vinícius Júnior acontece. É só ele pôr o pé no campo, mesmo ele não precisa nem estar jogando, o time dele não precisa nem estar jogando. O jogo do Atlético de Madrid na Champions League, semana passada, 2 semanas atrás, a torcida do Atlético cantou músicas racistas, agressivas, né, para o Vinícius Júnior, sendo que não tinha nada a ver com ele a história. Era um outro jogo completamente fora da linha de Atlético de Madrid e Real Madrid. Então é uma coisa, já está se tornando uma coisa doentia. Não da parte dele, doentia da parte dessas pessoas que estão fazendo com ele. Mas isso está afetando claramente a saúde mental do Vinícius. Agora, a preocupação que todo mundo tem que ter não é só porque ele sofre dentro do campo, ele pode perder a cabeça. Não. A preocupação maior agora é com a pessoa, com o ser humano, com o Vinícius Júnior como pessoa. O sofrimento que ele está tendo, porque aquele desabafo que ele fez na entrevista coletiva não foi de jogador de futebol, gente. Aquele desabafo não foi de jogador de futebol. Aquele desabafo foi de dor de uma pessoa, de um ser humano. Independentemente da profissão que ele faz. Porque esse tipo de ataque, em qualquer outro esporte, em qualquer outra profissão, o dano da saúde mental seria o mesmo. E o desabafo e o desespero da pessoa seria o mesmo. Entendeu? E isso, se essa entrevista não sensibilizar, não mobilizar o Real Madrid, a Federação Espanhola, a Justiça Espanhola, o governo espanhol, se não fizerem nada depois de ver mundialmente o senhor Vinícius Júnior desabando em choro pela dor na alma que ele está sentindo, porque ataque racista é dor na alma. Todo ataque de preconceito atinge a alma. Esse ataque na alma do Vinícius Júnior, essa cicatriz aberta, a saúde mental dele abalada, se ninguém fizer nada agora lá na Espanha, ele tem que sair da Espanha e tentar jogar em outro lugar. Porque não dá para suportar, nós que somos brasileiros, que gostamos do Vinícius Júnior, quando a gente assiste um jogo ou vê uma reportagem, eu fico desesperado com aquilo. Meu, dá vontade de matar todo mundo que está ali fazendo aquilo. Então ele tem que sair dali e ir embora. Vai jogar em outro lugar. O Real Madrid também não faz nada, cara. O Real Madrid também não toma uma posição drástica, não tem uma posição forte, não se impõe, não se coloca. Muito pelo contrário, outro dia o marketing foi soltar uma nota da evolução do Vinícius Júnior e fez uma coisa mais racista ainda do que está acontecendo fora dos campos. Então, gente,
A solução para o Vinícius Júnior, pessoalmente, é ter uma ajuda de um profissional da saúde mental. A outra é se o Real Madrid, a Justiça, o governo e a Federação Espanhola não fizer nada, cara, vai para outro time. Tem diversos times de ponta na Europa. Acho que todos os times de ponta na Europa, se o Vinícius tiver no mercado, vai comprar. E vai comprar, isso é o seguinte, vai comprar sabendo que ele pode sofrer esses ataques também e vai dar o suporte. Porque seria absurdo, por exemplo, um Bayern de Munique contratar o Vinícius e as coisas começarem a acontecer lá e não fazer nada, sabendo o que está acontecendo. Então eu acho que ele vai ter suporte melhor em outro clube. O Casão falou do jogo que o Atlético de Madrid disputou e que teve cânticos contra o Vinícius Júnior. Foi o jogo contra a Inter de Milão. Não, tipo, nada a ver com... Nada a ver. É, isso aí. Nada a ver com o Real Madrid, nada a ver com o Vinícius Júnior, e o pessoal estava cantando contra o Vinícius Júnior na partida do Atlético de Madrid. E se alguém se surpreende, bom, por que o Vinícius falou disso hoje e tal? É preciso entender que os jogadores do Real Madrid, eles não dão uma entrevista coletiva. Então, assim, não aconteceu nenhum novo último ato, assim, não aconteceu nada em Brasil e Inglaterra, pelo menos aparentemente. Mas, como o Vinícius não tem espaço para falar sobre isso, hoje ele foi muito questionado sobre isso e, né, abriu o coração, falou tudo que podia, se emocionou, enfim. Eu quero trazer para a conversa aqui o Luiz Rosa, que está conosco ali já na tela. Boa noite, Luiz. Prazerzão estar aqui contigo. Luiz, aparentemente, essa infelicidade do racismo, essa situação absurda com a qual a gente convive hoje, aparentemente, pelo menos por enquanto, não tem cara de que vai mudar. O Vinícius Júnior precisa ser mais forte mentalmente, com a participação dos colegas e como ele pode suportar. Porque, como bem disse o Casão, parece que essa entrevista dele hoje foi meio que um pedido de ajuda, né? Um pedido velado de socorro. Olha, eu não aguento mais o que está acontecendo. Rosa, como é que se pode imaginar que alguém lide com uma coisa tão difícil, Rosa? Boa noite, Marinho. Boa noite, Renato, Casão e Renan. Vamos começar, como diz, começar pelo começo, né? Essa entrevista do Vinícius Júnior foi também por causa daquela campanha da CBF, né? Naquele jogo que eles falaram de fazer em 2023, se eu não me engano, e esse jogo era aquela questão de juntos para a questão do racismo. Só que depois... eu gosto muito do Renato, eu gosto muito do Casagrande, porque eles põem o dedo na ferida. É mais um dia nefasto para a CBF, porque o Edinaldo, ele jogou o Vinícius na Cova dos Leões, gente. Mais uma vez, o Vinícius ficou só... É mais um exemplo de como os jogadores acabam sendo expostos quando a CBF deveria ter dado suporte, já que ela lançou essa campanha antirracismo. A gente já falou sexta-feira, o Instituto não sei o quê, e o Edinaldo falou isso, de sofrer o racismo naquela convocação para os jogos contra Senegal, que ele falou que sofreu racismo, que ele se é bom, importante, né? Ele se autodeclara negro e descendente de índios. Só que ele devia estar ali também para defender o jogador brasileiro, marcar a posição, não deixar o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior estava sozinho numa sala, onde eu vi relatos da comunidade negra falando hoje, que não tinha um repórter negro lá para entender a dor dele, para entender e falar, gente, ó, o que está acontecendo aqui é o marketing da dor. Eles estão usando a imagem do Vinícius, aí fica todo mundo hoje, olha, o Vinícius chorou, o Vinícius é um guerreiro sozinho, que está lutando sozinho. Sim, ele está lutando sozinho, Marinho, porque ninguém chega junto com ele. Os clubes, o Casão falou, isso é verdade, Real Madrid não faz nada, o governo não faz nada, não existe lei. Você viu que não existe lei na Espanha como existe no Brasil de punição. Nenhum clube teve seus, sei lá, jogo cancelado, jogar sem torcida. Enquanto não tiver atitudes práticas, não vai continuar assim. Vai terminar esse jogo, vai ter aquela coisa toda, que joga no Santiago Bernabéu, o Vinícius vai ser aclamado pela torcida do Real Madrid. Só que se vocês pegarem, por exemplo, façam esses exercícios, vejam o Twitter dos jornais espanhóis, vejam a forma como as pessoas, as redes sociais estão tratando esse caso. Eles tratam o Vinícius Júnior como se ele fosse um vilão da história. Muitos jogadores falam, ele provoca, ele não sei o quê, então minimizam
a dor do Vinícius Júnior. E, Casão, eu escrevi uma coluna no ano passado falando exatamente isso, que o Vinícius Júnior deveria sair do Real Madrid, deveria procurar novos ares, mas existe todo um processo ele, obviamente, ele tem um contrato em vigência, ele tem a força dele, ele falou, olha, essa luta, ele abraçou essa luta, ele tem um entorno dele que vai desde psicólogo, desde os agentes dele, desde o social media dele, que perceberam de utilizar esse momento também para ser uma voz da multidão. Então, de certa forma, ele está preparado para encarar esse momento, porque ele falou o seguinte, sabe aquela coisa, gente? Sou eu que tenho que abraçar essa causa, sou eu que tenho que dar essa cara, sou eu que vou ser esta bandeira para mostrar o quão é cruel o racismo no futebol. E por isso que ele é o cara mais criticado, porque ele não fica em cima do muro, ele não fica, ele estuda, ele falou nessa entrevista hoje, já tinha ouvido pessoas que acompanham a evolução dele nos últimos anos, que ele estuda, ele se preocupa, ele fala, e ele não vai abaixar essa cabeça porque tem atitudes racistas. E ele não vai sair do Real Madrid porque ele acha que é o momento dele. Ele falou exatamente isso na entrevista. Eu poderia muito bem ficar na minha casa, só ir para o estádio, jogar e ir para minha casa. Não, mas existem momentos na vida, senhoras e senhores, ou você toma uma atitude e vai para a luta, e vai para o choque, eu sou exemplo disso, desculpe me alongar um pouco, ou você fica em casa na sua achando que tá tudo certo, tá tudo legal, faça a minha parte, durmo tranquilo. Como muitos atletas negros ou muitas mulheres também fazem isso, muitos jornalistas fazem isso, qualquer profissional às vezes não quer ir para o confronto. O Vinícius Júnior quer ir para o confronto, ele é um atacante, ele vai para o confronto e vai com tudo. Ele não vai parar. Da mesma forma, infelizmente, a gente não vê uma luz assim que os clubes, UEFA, FIFA, é muita falação e pouca prática, Parinho. Valeu, Rosa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar contigo sobre esse tema, porque agora eu preciso me despedir do Casão. Fala, Casão. Não, só queria falar um negócio rápido, porque eu tenho que sair mesmo. Eu imagino um pouco o que os Vinícius sofrem, porque quando eu expus publicamente a minha dependência química, que eu tinha ficado internado, ninguém sabia onde eu estava. Né? Depois que eu fui no programa do Serginho Groisman, que eu abri totalmente, que dei a entrevista, esclareci, coloquei, como o Vinícius fez, coloquei para fora tudo aquilo que eu sentia. Eu passei anos sendo fuzilado todos os dias nas redes sociais. Tudo que eu escrevo, tudo que eu falava, vinha um monte de ataque ali. E eu sofri muito com isso, inicialmente. Eu sofri muito com isso. Batia na minha alma, sabe? Eu não entendia qual era o tamanho do ódio dessas pessoas comigo, se eu falei a verdade, se eu fui procurar ajuda, se eu me tratei e hoje eu não fumo, não bebo, não faço nada, e ainda alguns continuam fazendo a mesma coisa. Então se coloca no lugar do Vinícius Júnior. Eu não jogo mais, né? Obviamente. Já pensou se eu tivesse tudo isso acontecido comigo e eu ainda jogando? Aí eu vou expor tudo isso, falo o que aconteceu e vou entrar num campo com o estádio lotado, me chamando de viciado, de drogado o tempo todo. Cara, é lógico que eu ia defender, é lógico que eu ia pôr a cara para bater, mas chega uma hora, Luiz Rosa, que o cara precisa de apoio, que o cara pode continuar lutando em outro lugar, sabe? Não ficar no meio da arena com os leões o tempo todo, para ser comido o tempo todo, A luta antirracista, a luta contra preconceito, contra a homofobia, contra tudo, não é no mesmo lugar. O cara pode ir para um outro lugar, sabe, que dê mais suporte para ele e continuar fazendo essa luta com a alma mais lavada, sabe? Com um apoio psicológico melhor. Não há necessidade de alguém ficar lutando por uma causa tão difícil como essa, sendo torturado o tempo todo, entendeu? É da forma que eu vejo essa situação. O Vinícius Júnior é espetacular, maravilhoso, sabe? Mas ele pode também continuar essa luta jogando no City, sabe? Jogando no Liverpool. Ele pode continuar essa luta onde ele quiser. Onde ele quiser. Porque, por enquanto, está sendo a luta do Vinícius Júnior contra a Espanha. Entendeu?
Sim, concordo plenamente. Eu acho que você tá coberto de razão, mas ainda eu acho que tem espaço também para ele dar e mostrar que dentro da Espanha, dentro dos clubes, plantar essa semente de que realmente ele. Só que cada pessoa tem o seu momento de basta, chega. Ele ainda demonstrou por essa entrevista coletiva que ainda ele tem força. Mas o ano passado, repito, eu achava que ele já não tinha mais espaço, porque eu conhecendo muito, conversando com amigos que moram na Espanha, eles falaram, vai aumentar a quantidade e a perseguição em cima do Vinícius Júnior. Walter Casagrande, amigos. Beleza. Tchau, gente. Casão, obrigado. eu tenho que me despedir de ti, né, Casão? Tchau, tchau. Sim, um prazer obrigado. sempre ter aqui contigo. Valeu, Casão, boa noite. Prazer. Valeu. Valeu. O Casão tinha que sair agora às 7 horas em ponto. A gente teve um probleminha lá no começo. A gente vai seguir aqui com o fim de papo. Você que está conosco, deixa o teu like, é importante demais para nós. Te inscreve aqui no canal do All Sport, ativa o sininho de notificações e participa da nossa enquete. A pergunta é: a punição aplicada ao Gabigol, 2 anos de suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping, foi justa, sim ou não? Participe da enquete. Eu quero seguir no tema Marinho, Maurício Prado. Eu vou te chamar agora mesmo, exatamente agora. Mas é porque eu quero Diga, falar Renato. ainda sobre o racismo. Não sei se você vai mudar de tema, Sim, eu quero sim, falar sim. ainda sobre o racismo. É o seguinte... Não, mas eu Bom, ia te chamar exatamente sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Ótimo, então estamos na mesma linha. O que eu acho estranho é o seguinte: parece que o Vinícius Júnior é o único negro do Real Madrid. Porque, na verdade... Eu ia falar justamente isso. Por que diabos os outros negros, inclusive um brasileiro, o Rodrigo é negro também, gente. Ele tem a pele mais Militão. clara do que o Militão. E mais, Camavinga, Mendy, tá cheio de negros no time. Hã? Tá cheio de negros no time. Rudiger, Tchouaméni, vários. Por que esses caras não se juntam ao Vinícius Júnior? Por que esses caras não querem? Porque não querem. Aí é que é o problema. Mas sabe, parece que o Real Madrid é um time formado por louros escandinavos. E o único negro é o Vinícius Júnior. Então eu fico com ódio Rudiger foi perseguido também. O Rudiger foi perseguido também. Mas o Rosa tinha que todo mundo se juntar. Tinha que todo mundo se juntar e dar uma entrevista coletiva e dizer o seguinte: olha, xingou qualquer um de nós aqui, xingou a todos. E o Real Madrid tinha que chegar e dizer o seguinte: olha aqui, ó, próxima ofensa racista, nós vamos tirar o time de campo. A Federação Espanhola tinha que apoiar. Porque fica parecendo uma coisa maluca, fica parecendo que o único negro da Espanha é o Vinícius Júnior. E eu não vejo solidariedade dos outros. Todos, aliás, até os companheiros brancos tinham que ser solidários. Entendeu? E eu não vejo isso. Eu vejo o Vinícius Júnior brigar sozinho. Você vê, ele é uma voz da multidão. Pois é, hoje na entrevista coletiva, por que os negros da seleção brasileira não estavam ao lado dele? Deviam estar todos sentados na mesa ao lado dele. O Edinaldo, presidente da CBF, tinha que estar sentado do lado direito dele. E não, entendeu? Quer dizer, realmente é aquela história que o Rosa falou, jogado aos leões, entendeu? Num coliseu de brancos, louros escandinavos. O único negro que veio da África. Vamos torturar. É o fim do mundo isso. Tinha que haver solidariedade dos próprios companheiros do Real Madrid, da direção do Real Madrid. O único que fala, e que falou muito bem quando falou a respeito, foi o Ancelotti, o técnico. A direção do Real Madrid não fala nada. Parece que não é o jogador dela que está sendo perseguido. A Federação Espanhola está vendo, rodada após rodada, sabe, manifestações medonhas, nojentas, asquerosas de racismo. E também não toma nenhum tipo de atitude. Olha, eu vou te dizer, eu se fosse o Vinícius Júnior, com toda seriedade, eu já tinha dito para o Real Madrid: bom, vocês não vão me apoiar, então eu vou me embora. Então me vendam. Porque eu não vou ficar brigando sozinho aqui. Não, e outra coisa, Renato, Marinho, outra coisa também, isso acontece porque, infelizmente, eles são tratados, a gente tem que levar isso muito em questão. O jogador de futebol, ele se deixa e ele é levado também porque ele é tratado como uma mercadoria, entendeu? Quando ele tá ali fazendo o que bem tem, o que o status quo pede, ele não vai se meter. E, infelizmente, não é só os jogadores também. Você vê, a própria imprensa também, que fala, a Espanha não é... Quando ele fala, a Espanha não é um país racista, mas a própria imprensa
ajuda a ter ataques também. Ó. Não estou dizendo que a imprensa é culpada também, mas é todo um processo de maniqueísta já montado, onde, infelizmente, só uma pessoa está nessa disputa, porque é o primeiro, é a voz na multidão. É um solitário que fica ali sozinho lutando contra um mundo todo. Mas se não tiver atitude e parar com essas coisas de hashtag, aí eles entram a placa lá amanhã, deve entrar não racismo, isso não resolve nada. O que resolve são atitudes práticas de punição aos clubes, de punição a torcedores, doer no bolso. Eu sei que é um exemplo, às vezes, talvez muito... Mas quando a Inglaterra, quando a gente viu quantas e quantas... Bem, infelizmente morreram pessoas. Mas a Inglaterra só foi a Inglaterra no futebol, o comportamento dos torcedores, quando resolveu falar: vocês vão ficar 4 anos aí sem disputar com torneios. Por que não fazer isso também? Vocês não vão disputar. Enquanto vocês não resolveram o problema, vocês não vão disputar a Liga dos Campeões, vocês não vão disputar a Conference League, a Liga Europa, o que seja, entendeu? Tem que doer no bolso. Tem que doer no bolso dos clubes, senão não vai continuar nessa história, entendeu? Deixa eu chamar uma voz espanhola para nossa conversa, a jornalista Virtudes Sanches. Ela cobriu na imprensa espanhola o Vinícius Júnior, desde a base do Flamengo até a chegada lá na Espanha para o Marca. Vai estar na tela conosco a Virtudes Sanches. Virtudes, é um prazer te receber aqui. Nós estamos falando sobre essa situação do Vinícius Júnior, a entrevista coletiva emocionada dele, e esse problema do racismo que tem acontecido com ele repetidamente. Eu queria te ouvir nessa proximidade com o Vinícius desde que ele chegou, e também por seres espanhola e teres participado dessa cobertura, como é que tu vê essa situação toda envolvendo o Vinícius nesse momento? Boa noite e é um prazer te ter aqui. Boa noite, Marinho, boa noite, prazer é meu, boa noite a todos. E falando uma palavra que o Vinícius usou hoje na coletiva, que foi representatividade, é muito importante. Eu agradeço infinitamente vocês terem chamado uma mulher jornalista. Esse assunto do Vinícius mexe muito comigo, porque, como você falou, fiz a cobertura da contratação dele desde que tinha 16 anos, né? 17 anos, na época que foi contratado, a gente deu a exclusiva para o Marca. Eu fiz algumas viagens, na época eu morava em Madrid e vinha aqui exclusivamente para acompanhá-lo. Então, é um assunto que eu conheço muito bem, que eu fui a primeira jornalista estrangeira a entrevistá-lo na casa dele em exclusiva. E hoje eu estava lembrando da manchete daquela entrevista, que foi, ele falou, Deus vai me honrar, né? Mas ele não imaginava, e ninguém imaginava, eu também não, que ele iria para o meu país e sofreria com todo esse problema de racismo, de ódio, de xenofobia, de antimadridismo também, que é uma coisa que talvez aqui no Brasil não se fala tanto, porque não se entende tão profundamente o peso do clubismo na Espanha. O Real Madrid e o Barcelona são os dois maiores clubes e a rivalidade é muito grande, e essa rivalidade, e agora vou falar umas palavras de Luís, que ele falou que não queria culpar a imprensa. Então, a imprensa é culpada, eu posso afirmar isso. A gente não tem que tirar a responsabilidade da imprensa só porque a gente também faz parte da imprensa. Eu sou doutora em jornalismo, especializada em tratamento da informação, em esporte, e acompanhei tudo isso. E por isso saí fora também. Eu vim aqui para o Brasil me afastando daquela situação, porque eu presenciei como a imprensa criou e generou o ódio ao Vinícius. O Vinícius não teria que passar por nada disso, porque ele simplesmente era um menino muito talentoso que muitos times disputaram. O Barcelona, uma coisa que é importante que não se fala no Brasil, o Vini recusou ir ao Barcelona. O Barcelona também queria e estava muito perto da contratação dele quando ele tinha 17 anos. Então, aí a imprensa catalã, que é muito clubista e muito financiada pelo próprio Barcelona, o clube, começou a criar e publicar muitas matérias muito maldosas, porque você pode criticar os jogadores, pode fazer uma análise que não seja tão a favor deles ou dos clubes deles. O que você não pode, porque deveria ter ética jornalística, é criar de forma consciente um ódio contra uma pessoa.
esse ódio ao Vinícius foi criado pela imprensa da Catalunha inicialmente e expandido depois a toda a imprensa da Espanha. Então, o Vinícius é uma vítima do racismo, é uma vítima da xenofobia e é uma vítima do antimadridismo, porque também ele chegou numa época muito importante para o Real Madrid, que foi a época da saída de Cristiano Ronaldo. E todo mundo sabia que o Vinícius era diferente. Todo mundo sabia que o Vinícius poderia se tornar o próximo Cristiano Ronaldo. O próximo Cristiano Ronaldo que recusou ir para o Barcelona. Então, essa é a explicação, a origem desse racismo todo contra o Vini. Depois tem outros assuntos, né, que já mexem com legislação e outras coisas, como ele próprio falou, né, ele disse que tinha tido várias reuniões com a La Liga, que a La Liga estava querendo mudar um pouco e condenar esses ataques racistas, mas que, infelizmente, não existe uma... Ele falou, Vinícius disse, o racismo não é crime na Espanha, ele usou essas palavras. Na Espanha não tem uma lei antirracista. Eu fiz uma entrevista com um advogado há alguns meses atrás, depois que aconteceu o episódio de Valência, e ele explicou muito bem isso. Não existe uma lei antirracista na Espanha. Então, como iriam ser punidas essas pessoas? Porque essas pessoas teriam algum medo de não cometer um crime racista, um ataque racista? Não tem, porque não tem consciência. Na Espanha temos um problema muito grave de racismo estrutural. As pessoas são racistas, muitas, não estou dizendo todas, obviamente, e elas não reconhecem o seu próprio racismo. E um exemplo muito claro disso foi a coletiva que deu hoje Carvajal, que é capitão do Real Madrid, capitão da seleção espanhola, e ele disse simplesmente que ele não é racista porque ele tem amigos negros. Nem usou a palavra preto, ele usou a palavra de outra cor, porque ainda pensa, usou um eufemismo, não sei se existe essa palavra em português, eufemismo, né? Existe. Ele foi negacionista e depois usou um eufemismo, ou seja, é uma aula de como ser racista. Então, essas coisas, ele com certeza ele trata muito bem os colegas pretos, porque no Real Madrid tem muitos jogadores pretos, não só Vinícius, mas não quer dizer que porque você tem amigos pretos ou convive com pretos, você não é racista. Você é racista desde o momento que você nega a existência do racismo. Então, eu estava falando hoje no Twitter, o Real Madrid precisa de dar aulas antirracistas aos jogadores desde a base. Porque se o Real Madrid quer combater o racismo, e na verdade o Real Madrid o que não quer de jeito nenhum é perder o Vinícius, então tem que tomar atitudes antirracistas também. O Real Madrid, há um tempo atrás, tinha uma política um pouco mais diplomática, se afastando um pouco desse problema, não publicando tantos comunicados, mas agora já está mais, entrou um pouco mais na guerra e para defender o Vini, porque senão o Vini infelizmente vai ter que sair da Espanha. Ele hoje disse que sair da Espanha seria dar a vitória para os racistas, mas eu chorei muito hoje. Chorei muito porque eu vi ele muito triste. Vi ele triste, vi ele esgotado, ele falou que está perdendo a vontade de jogar. E ele só tem 23 anos. Ele não tinha que passar por nada disso. E eu sinto muita vergonha porque é no meu país, mas eu presenciei toda a criação desse racismo. Eu estava naquele jogo que morderam a cabeça dele contra o Atlético de Madrid. Eu estava lá e eu estava com a torcida. E a torcida do Atlético de Madrid gritava para ele: negro de mierda! E na hora que eu fui questionar para os caras, por que vocês estão falando isso? Sabe que eles me perguntaram: por que você defende ele? Por que você defende ele? Porque para eles é uma coisa normal. Eles não veem diferença entre xingar de forma racista e um xingamento normal. Para eles é normalizado. Então, precisa de aulas antirracistas na Espanha, mas primeiro precisa de uma lei antirracista, porque senão nada vai acontecer. Ô Marinho, Agora, Marinho, virtudes. Marinha, não, diga. prazer, virtudes, é um prazer, você falou, acho máximas,
o fato de você ter sentido na pele e sentido também acompanhado, é que, na verdade, eu quis dizer que eu acompanho muito a imprensa espanhola, porque gosto muito do jornalismo que fazem, apesar dos problemas de rivalidades históricas, rivalidades entre Espanha, entre Madrid e Barcelona, e eu quis dizer assim, que não só a imprensa é culpada, entendeu? A imprensa deu uma contribuição grande, como você estipulou bem, mas assim, não podemos só culpar. A imprensa ajudou, acho que para consertar, assim, ela ajudou e bastante a alimentar todo esse problema que nós estamos. A imprensa de Valência mesmo, você deve ter visto, nos casos, desde aquele primeiro caso, foram terríveis, 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 terríveis. Acho que é isso que é o complemento que eu queria dar. Deixa Às só eu vezes é mais fazer escondido, às vezes é... Não, Sim. diga, Virtudes, pode concluir. Não, só estava. Às vezes não é tão evidente, sabe? Às vezes não precisa de uma de uma capa de um jornal que seja uma capa racista. Às vezes, se são comentários, principalmente nos programas de rádio. Nos programas de rádio, nos tweets, nos canais de YouTube, tem muita imprensa espanhola financiada esse é um assunto muito interessante, que se vocês gostam de empresa informativa, vocês podem pesquisar, mas quem retransmite os jogos na Espanha, os jogos de La Liga, é um canal que chama MediaPro, uma empresa que chama MediaPro. MediaPro, o dono dela é um senhor que chama Jaume Roures. E Jaume Roures é a balista do Barcelona. Então está tudo misturado, está tudo conectado. As pessoas pensam que os jornais de Madrid são madridistas e não são. O Marca pertence a um grupo italiano, ao presidente do Torino. E o AS, o diretor do AS é declaradamente torcedor do Barcelona. Eu já fui, já me ofereceram, isso posso falar aqui, não posso falar na Espanha, mas a vocês posso falar. Eu já recebi uma oferta para trabalhar em um jornal esportivo, em outro, que não era o Marca, mas a condição era falar mal do Vinícius. Ah, mas você vai ter que falar mal do Vinícius? E eu falei, eu amo o Vini. E nunca mais entraram em contato comigo. Sabe? Porque para você ter espaço, você tem que falar mal do Vinícius. Você não pode defender o Vinícius. Se você defender o Vinícius, você está, assim como eu, no Brasil, afastada de tudo isso. Porque senão eu adoeceria junto com o Vini, porque a gente está vendo, estamos assistindo. Estamos correndo um risco de perder um jogador pela depressão. Se o Vini continuar assim, e se isso continuar assim, eu tenho medo dele cair numa depressão, porque é muito forte você entrar em um estádio e sempre acontecer esse tipo de coisas. É realmente muito forte. As palavras dele foram muito fortes hoje, né? Parecia bem um pedido de ajuda, assim, porque é difícil, um pedido de socorro, assim, não... É difícil compreender, abstrair tudo que ele falou, né? A gente vai seguir no tema Vinícius Júnior, eu vou passar a bola para o Renan em seguida. Eu só quero fazer uma pequena correção. O Rodrigo Matos me mandou aqui uma correção no que ele havia dito sobre o Gabigol e a semelhança ao que aconteceu com o Paulo Guerreiro. Ele colocou aqui que o Paulo Guerreiro, logo que ele teve a primeira situação de suspensão, o Flamengo, ele já suspendeu o contrato do Guerreiro de forma preventiva. Depois o contrato foi retomado e então suspenso novamente quando ele tomou um gancho maior. Isso o Rodrigo Matos corrige sobre o tema anterior, Gabigol. Se você não estava aqui nesse tema anterior, vai no YouTube ali no medidor e volta para acompanhar toda a live de novo. Aproveita agora, nos deixa o teu like. Renan, eu queria aproveitar ainda o tema Vinícius Júnior para te perguntar o seguinte: até que ponto o jogador consegue abstrair do que está acontecendo na torcida? Assim, o jogador consegue não sentir ou se manter alheio ao que vem de fora, na tua experiência recente de ex-atleta? Ah, Marinho, é difícil, cara. Sente muito, né? Porque, como todos já falaram, é muito direcionado, né, para o Vinícius. Tem outros vários jogadores pretos no Real Madrid. Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga, o próprio Rodrigo, outro brasileiro, Militão, e é muito direcionado a ele. Então, é difícil você não absorver tudo isso. O que me deixa
assim, até certo ponto revoltado, é muito em cima do que o Renato falou. Os companheiros dele, os próprios companheiros de Real Madrid, eles não tomam atitude. Tem vezes que até pede para ele ter calma. Não, calma. Viu? É para pegar na mão dele e todo mundo sair do campo. É legal quando o treinador dele fala, o comandante técnico fala, o Carlo Ancelotti, só que ele tem que ser o primeiro a invadir o campo, pegar na mão dele e todo mundo sair do campo. A gente está falando do maior clube do mundo, do principal clube da Liga Espanhola. Estamos falando da principal estrela desse maior clube do mundo e que está largado. Ninguém está defendendo ele, ninguém está protegendo ele. A La Liga quer perder o Vinícius Júnior para a Premier League, para a Bundesliga, para a Ligue 1, não sei, só pode. O Real Madrid quer perder sua principal estrela porque ele não é defendido. Parece que ninguém está do lado dele. As atitudes fora, por parte da Liga, por parte do poder público, né, de punir esses criminosos, elas não acontecem, só que dentro da própria casa dele, dentro do Real Madrid, parece que ele também não tem defesa. Quando ele faz esse depoimento que ele fez hoje, impactante, na minha opinião, emocionante, cara, assim, um garoto de 23 anos falar que está perdendo a vontade de jogar futebol, ele joga na principal seleção do mundo, no maior clube do mundo. E ele falar daquela forma, chorando, que perdeu a vontade, tá perdendo a vontade de jogar futebol, cara, a gente tem que... todo mundo, o mundo do futebol tem que parar e falar, alguma coisa está errado. Aliás, está tudo errado. A gente precisa defender esse menino. Ele pode ter uma doença, uma depressão profunda, forte. Né? Então, acho que tem que parar com aquele negócio do hashtag isso, hashtag aquilo, amanhã vai ter lá no Santiago Bernabéu, hashtag não ao racismo. Não. Quando acontecer, punições severas, o Luiz falou, rebaixa o time. Não pode disputar Champions, não pode disputar a Liga Europa. O rebaixamento punição esportiva e punição financeira. Não tem outro modo de você resolver esse problema do Vinícius Júnior, porque é direcionado. E quando ele joga, é com ele. Quando ele não joga, quando ele não está em campo, quando não é o time dele que está jogando, também ele sofre com isso. Cara, é um absurdo. Eu fiquei assim, como ex-atleta, eu fiquei chocado de ouvir ele falando tudo aquilo que ele falou. O sofrimento, né? Pedido de ajuda, pedido de socorro, mas, cara, a gente tá falando do Vinícius Júnior, como que um cara do tamanho dele, jogando no clube que ele joga, tem que chegar numa entrevista na casa dele, porque a entrevista foi no CT do Real Madrid, pedindo ajuda, gente. Tá tudo errado. Com certeza. Renato, qual é a participação efetiva que a CBF deveria ter nesse caso, Renato? Na tua opinião, assim, o que a CBF tem que fazer? Porque, como vocês bem disseram, são pequenas essas ações de hashtag, não sei o que e tal. O que a CBF deveria fazer para ajudar o Vinícius Júnior, que é também um ativo seu importantíssimo? Não ouvimos o Renato. Oi, agora está me ouvindo. Agora está me ouvindo agora. Renato. Eu tive que mutar. Tem alguma coisa bufando aqui no ouvido da gente de novo. Eu tive que mutar porque meus cachorros estão enlouquecidos aqui. Mas, olha, o problema é o seguinte, a CBF tinha que estar ao lado do Vinícius Júnior. A CBF tinha que estar o Ginaldo hoje do lado dele. A CBF devia estar cobrando da Federação Espanhola atitudes mais enérgicas em defesa do Vini. E a CBF não deveria jamais marcar amistoso com a Espanha, ainda mais na Espanha. Essa coisa é ridícula, dizer que esse amistoso é para combater o racismo. Não duvido nada que amanhã no Bernabéu tenha gente chamando o Vinícius de macaco. Não duvido nada, entendeu? Então, que diabo, que atitude é essa a favor do Vinícius Júnior? A CBF não defendeu o Vinícius Júnior até agora em nada, rigorosamente nada.